Sempre é muito bom estar aqui, sempre é muito bom poder compartilhar da palavra. E nesse tema tão bonito, falando sobre o Evangelho de Deus para nós, de Jesus, é fascinante isso, né? E hoje a gente vai... ontem nós falamos muito sobre Jesus e hoje a gente vai continuar falando dele, mas a gente vai começar a virar um pouquinho agora para missões e... É interessante a gente pensar algumas coisas quando a gente pensa sobre missões, né? Estamos numa conferência missionária, então é o nosso tema, então é interessante a gente falar claramente sobre isso. Normalmente a gente fala assim, vamos ter um estudo sobre base bíblica de missões. E nós vamos atrás das bases bíblicas para missões, para falarmos de missões. Mas isso não é muito correto. Porque missão é a base da Bíblia, e ela vem de Gênesis a Apocalipse. Ela começa com um plano redentor, e ela termina na escatologia, onde todos, povo de toda tribo, língua e nação, estará diante do Cordeiro. E nesse tem todo um caminhar. A gente pode dizer que a Bíblia tem bases para o trabalho, ela tem bases para o trabalho, mas ela não fala de trabalho de ponta a ponta. A gente pode falar que a Bíblia tem bases para casamento, mas a Bíblia não fala de casamento de ponta a ponta. Mas missões, a Bíblia fala de ponta a ponta. E é muito interessante porque logo depois da ressurreição, no primeiro dia da ressurreição, Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, apareceu para as mulheres e vai ao encontro dos seus discípulos. E lá em Lucas, capítulo 24, lá no versículo 46, Jesus começa assim, está escrito. Se você abrir lá, do versículo 46, diz, está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E aí os discípulos estão lá comemorando a ressurreição e Jesus fala assim, olha, agora a gente começa a contar os dias, daqui a algum tempo eu vou embora, então deixa eu começar a dar o resumo e o ponto principal da lição. Está escrito que o Cristo deveria padecer, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Aí provavelmente os discípulos olharam um para o outro e falaram assim, sim, foi isso que aconteceu agora nesses dias, né? Então ele é o Cristo, Filho de Deus, morreu, padeceu, sofreu e ressuscitou e está aqui. Entendemos. Aí Jesus continua e fala assim, e agora é para pregar arrependimento de pecados em seu nome. É para pregar sobre arrependimento de pecados. Tanto aqui, como em todas as nações. Ok. Aí entra um ponto, assim, está escrito, aonde que está escrito? Porque Jesus sempre fazia umas citações e elas estavam escritas em algum lugar. Elas estavam escritas. Lá em Lucas 4, ele fala, Isaías fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele sempre associava e trazia menção do Antigo Testamento dentro dos seus ensinos. Mas esse está escrito aqui... De repente os discípulos olharam para o outro e falaram assim, mas aonde é que está escrito isso? Que o Cristo deveria padecer, morrer e sofrer. Aonde é que está escrito isso? E não está escrito em nenhum lugar. Mas a ideia que Jesus traz, o ensinamento é, olha só, o resumo de tudo até hoje e de todo o Antigo Testamento é para essa direção aqui, é para o Cristo, o Evangelho de Deus, dado a nós, que o Cristo morra, padeça, e ao terceiro dia ele ressuscite. Esse é o resumo. E todos nós concordamos com isso. Isso é o que nos faz ser cristãos. Nós lemos o Antigo Testamento e dizemos que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo, o plano redentor. Então eles falam, então é isso aqui, o Antigo Testamento todo está falando disso aqui, que o Cristo viria, morreria, padeceria e ressuscitaria ao terceiro dia.
Mas aí Jesus começa a falar e dá um adicional, ele fala assim, e é para pregar arrependimento em seu nome a todas as nações da terra, em Jerusalém, e vocês são testemunhas disso. Então ele acrescenta, porque normalmente a gente lê o Antigo Testamento e a gente faz a leitura para Cristo, mas a gente não lê o Antigo Testamento e vê que é para alcance de todas as nações. Ok, de Gênesis de 3 a 11, ele vai trazer uma ideia de maldição. É a nação, é o pecado, Noé, tal, aí vem Babel, se espalha a maldição. Gênesis 12 tem uma mudança, porque daí vem a bênção de Deus, e através de Abraão, chamando Abraão, ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo fala disso em Gálatas 3, capítulo 8, ele fala que foi o evangelho de Abraão, que foi anunciado a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então a ideia do Cristo e a bênção da salvação, ela não deve ser algo somente vertical, de que é para mim, a minha salvação, a minha bênção, mas ela tem que dar uma consequência no espalhar essa bênção para todos, porque é a bênção que vem verticalmente e que abençoa horizontalmente todo mundo, todas as famílias da terra. Então Jesus fala assim, na verdade o resumo do Antigo Testamento é isso, e aí ele começa a história, porque todas as vezes que Deus engrandecia, e ele chama, e tem um chamado, uma eleição específica sobre Israel, porque ele escolhe Abraão, e ele abençoa Abraão, e quando Abraão encontra com Melquisedeque vira para Abraão e fala, verdadeiramente, Deus tem te abençoado, louvado seja Deus. Então a bênção vinha para Abraão, as pessoas reconheciam a bênção sobre a vida de Abraão, e resultava em louvor a Deus. Sempre foi essa a dinâmica. Isaías fala que quando lá no Egito, que Deus age em cima das pragas do Egito, fala que Deus estava construindo para ele um nome eterno e poderoso acima de todos os deuses. Então, desde o início da história do Antigo Testamento, é a ênfase de que o nome de Deus seja exaltado sobre todas as nações, todas as famílias da terra, o evangelho que foi anunciado a Abraão lá no início e que se estende para nós, e agora Jesus faz o resumo e fala, está escrito que o Cristo deve padecer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, em que em seu nome seja pregado arrependimento a todas as nações, todos serem abençoados. E o Antigo Testamento é recheado de coisas, porque quando Davi mata Golias, Deus não mandou Davi matar Golias, Davi decidiu matar Golias, porque ele estava afrontando Deus. Davi mata Golias, e quando ele corta a cabeça de Golias, ele fala, para que todas as nações saibam que há Deus em Israel. Então sempre o agir de Deus traz uma visão mundial. Aí, quando surge Davi como rei, e Davi se torna a era de ouro de Israel, conquista tudo que era para ser conquistado, e depois entra Salomão na história, e Salomão, o filho que vem com toda a sua beleza, a sua glória, a sua sabedoria, quando Salomão surge na história, e todas as nações, as pessoas ao redor ouvem, começa a se ver o cumprimento da palavra quando a rainha de Sabá vem a ele e fala para ele, eu ouvi dos grandes feitos do Senhor e da tua sabedoria, e eu vim aprender de ti. Pela primeira vez, as nações vêm para aprender do Senhor. Esse era o propósito de Israel, que Israel vivesse um modelo de vida, de uma forma, e que Israel seria abençoado, engrandecido, e que as outras nações viriam para aprender da lei do Senhor. Então a intenção de Deus sempre foi aquela intenção a nível todas as nações. E Jesus enfatiza, está escrito, sempre foi assim. A gente não tem noção qual seria o resultado
depois de Salomão, se Salomão tivesse firmado os caminhos no Senhor. Porque as nações estavam vindo, estavam ouvindo da sua fama e resultando em glória para o nome de Deus. Então, como Salomão se desvia e vai para a idolatria, algo que Deus abomina, então a gente não sabe qual que seria o resultado disso no mundo, qual que seria o resultado, mas até onde Salomão tem o coração inclinado a Deus, a gente vê que as nações vêm e que as pessoas vêm para ouvir dos grandes feitos do Senhor e reconhecer o Deus poderoso e único Deus. Então Jesus fala, esse evangelho de Deus, ele faz esse resumo e fala, olha, é para todas as nações, que se pregue arrependimento a todas as nações. Vocês são testemunhas, vão e vocês são testemunhas. E a igreja do primeiro século, a primeira igreja, ela entendeu isso, porque eles conquistaram uma grande parte do mundo nessa visão de entender esse ensinamento de Jesus, de ir e ir e ir e ir. Mas o grande problema é porque nós sempre lutamos, nós temos de vez em quando ensinamentos que se levantam, que é um tiro no pé, e que deixa a gente meio capenga. Então, quando Constantino converte, ou sei lá o que aconteceu com ele, mas aí o que acontece é que a igreja para. E aí a igreja vai viver de momentos. Alguns momentos a igreja avança, aí a igreja puxa. E eu lembro que teve uma época que falava-se que o Brasil era celeiro de missionários. E aí veio um ensinamento dizendo que nós tínhamos que primeiro alcançar o Brasil. Ok, o ensinamento em si seria até é bom, mas quando ele vai sendo usado e manipulado, às vezes ele perde a essência. Porque quando Jesus fala, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, Jesus está falando isso, eu penso que ele está falando isso para os discípulos dele. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas os discípulos, eles não eram de Jerusalém. Os discípulos, eles eram da Galileia. Então, o primeiro chamado que vem, já para esses discípulos, é para sair do seu lugar. Porque missões, ele é conectado, ele é relacionado a sair e a mover do seu lugar. Então, os discípulos, hoje, da Galileia para Jerusalém, você faz em 2h30, se você pegar um pezinho de 120 km por hora. Mas eles passavam dias andando até chegar em Jerusalém. Então, Jerusalém não era a cidade deles. Jerusalém não era a cidade deles. A região deles era a Galileia. E Jesus fala, começa aqui e vai e alcança os confins da terra. Ok. Nos ensinos que vão surgindo, então, sempre a tendência é reter pessoas. E Simonton, quando ele veio para o Brasil, foi esse o questionamento feito a ele, não foi? O que é que você vai fazer lá? Se tem coisas para serem feitas aqui. Daí a gente tem outros ensinamentos que surgiram. Todo mundo é missionário. E aí confunde a cabeça, porque todo mundo é missionário. E aí a gente fala, tem um livro chamado Quando Tudo é Missões. E eles vão conversando. A ideia, quando se falou que todo mundo é um missionário, é assim, todo mundo é para se envolver, é para nós adotarmos nações em oração, é para nós termos tempos de intercessão por nações, é para nós sermos parte de um movimento e ver que nós não somos paralelos ou a parte daquilo que Deus está fazendo lá na Indonésia. Nós deveríamos ser parte daquilo que Deus está fazendo na Indonésia e nos sentimos parte. Essa era a ideia. Mas o que aconteceu é que se todo mundo é missionário, não há necessidade mais de se enviar missionários para lugares não alcançados, porque todo mundo é missionário. Então, alguns ensinamentos sempre vai puxando e impede o crescimento de se espalhar e de se enviar.
E aí nós tivemos movimentos no Brasil que surgiram, que trouxeram e tal. Esses movimentos passam, mas, na verdade, o que aconteceu é que enfraqueceu terrivelmente o número de missionários enviados para fora, para transcultural, para áreas não alcançadas. Mas o que está escrito era que o Cristo ia padecer, sofrer, ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome fosse pregado arrependimento a todas as nações da terra. Então, na verdade, nós como igreja, e nesse tempo, aniversário da igreja, eu creio que esse tempo aqui é um tempo de que Deus fala assim, está dizendo assim, vamos recomeçar, mas vamos entrar do jeito certo. Ouçam o que eu estou falando, porque não é reter pessoas que vai nos fazer dar crescimento aqui, porque esse não é o princípio. O princípio é dar, e o quê? E vos será dado. Dá e dar-se-vos-á. Esse é o princípio. À medida que a gente envia pessoas, acrescenta ao Senhor os que vão sendo salvos. Essa é a dinâmica do reino. Dá e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. É porque a gente só usa esse versículo para dinheiro, né? Mas não devia ser. Porque é um princípio do reino. O princípio de dar não é só dinheiro. Nós damos do nosso melhor. Eu imagino a igreja de Antioquia tendo que abrir mão de Barnabás e Paulo. Como que foi para aquela igreja ter que liberar aqueles dois grandes homens de Deus e liberar, e a igreja de Antioquia sempre foi uma igreja que cresceu. Ok? Segurar pessoas não vai fazer nos dar crescimento, porque essa não é a dinâmica do reino. Ok. Então, o Antigo Testamento, ele é recheado de sempre Deus querer que o nome dele seja exaltado. E o Novo Testamento, então, nem se fala, porque a geografia de Paulo era muito simples. Aonde Cristo é conhecido e aonde Cristo não é conhecido. Ele não dividia nenhum tipo de geografia, era muito simples a geografia dele. Onde Cristo é conhecido, onde Cristo não é conhecido, e era assim que ele se espalhava e movia nas nações e levava o Evangelho. Okay. O Senhor, agora, nós, nesse tempo, nós estamos caminhando para o fim. Para o fim, não, para o início. Porque não é o fim, é o início. Jesus volta e a gente entra na eternidade e aí é só festa. Nós estamos caminhando para o início das coisas. As profecias, elas estão se cumprindo. Ok? Não tem como a gente negar isso. A primeira vez que eu tive notícias de Damasco, e eu lembro da passagem de Isaías, eu acho que é Isaías 37, quando fala que Damasco estaria em ruínas, e eu estava na Turquia, e 2016, conversando com uma família de sírios, e apenas mulheres. Eu perguntei, vocês chegaram quando? Nós chegamos fazem 2 meses. Vocês estão todos aqui? Não, meu pai era muito velho, não podia andar, e minha irmã, 2 de nós viemos com a minha mãe, e minha irmã ficou para trás cuidando do meu pai, porque ele não podia andar. E foi assim que nós decidimos. Você tem notícia do seu pai, da sua irmã? Sim. E eu perguntei para ela, como está Damasco? Como está Damascus? E ela falou para mim assim, enterrando seus próprios mortos. Ela falou, a cidade cheira mal, porque não tem quem sepulte os mortos. À medida que os prédios e as bombas, da feita que o Estado Islâmico entrou, a cidade, os mortos enterram seus próprios mortos. E eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, Deus, as profecias estão se cumprindo. Uau! Isso são sinais dos tempos. Aí a gente olha para tudo que acontece ao nosso redor e a gente pensa, realmente, são os sinais dos tempos. Mas
existe uma coisa que nós em missões nós falamos muito e que nós entendemos que Jesus não volta enquanto o evangelho não for pregado em toda a nação, para todo o povo. Essa é a nossa bandeira, nós cremos nisso. E a gente sempre fala sobre vamos correr para terminar a tarefa. Vamos correr para terminar a tarefa. E a gente não sai do grupo dos 1000, desses 6.000, 7.000 povos ainda não alcançados e não engajados com trabalhos missionários ou com presença de missionários. Mas aí, quando começou o movimento dos refugiados, e nós chamamos de movimento de refugiados, hoje, 2020, em setembro de 2020, nós não temos nenhuma dúvida de que nós vivemos uma diáspora intencional de Deus. Porque nós não conseguimos chegar a eles, eles estão chegando a nós. E isso é fantástico. E isso nos faz pensar um bocado. E eu lembro que quando eu estava em Helsinki, e fui para conhecer um grupo para discipulado, e quando eu cheguei na igreja, eu perguntei, você é de onde? E todos eram iraquianos, todos iraquianos. Aí eu falei assim, vocês são de Bagdá? Não. Mossul? Não. E eles começaram a falar de povos, áreas que nós nem sabíamos que existia. E eu fiquei diante desses homens, olhando para ele e falando, esse povo é um povo não alcançado, nós nem sabemos que eles existiam, e agora eles estão aqui para ouvir do Senhor. Então, essa diáspora intencional de Deus, nesse movimento, eles estão vindo pessoas de países e de regiões que nós nunca ouvimos. E eu lembro da primeira vez que eu me deparei com um azari. E esse azari, quando falou, eu sou um azari, e eu fiquei chocado, falei, mas como? O que você está fazendo aqui? Ah, eu quero ir para a Europa também, tentar a vida. Quando eu encontrei com o Yazid, e eu fiquei olhando, falei, Deus, o que está acontecendo? Esse lindo. E aí começou a falar, não, é uma diáspora intencional de Deus. A gente anda, antes da pandemia, na Paulista, no domingo, pela manhã, e você vê os mais variados tipos de pessoa vindo de regiões não alcançadas. E eu lembro de um nepalês que estava vendendo saia, e eu perguntei, de onde que você é? Ele falou, do Nepal. Katmandu, ele falou, não, eu sou de uma região do Himalaia mais acima. E eu fiquei extasiada com aquilo. E eu falei, você já ouviu falar de Jesus? Não. Você é budista? Sim, sou budista. E aí começamos a falar de Jesus, eu falei, gente, eles estão vindo a nós não chegamos a eles, eles estão vindo a nós. Então, essa diáspora intencional de Deus nos faz ver que o Senhor está apressando para que se cumpra e que a gente termine a tarefa. Quando eu estava lá no campo, lá na Grécia, no campo de Moriá, e eu fiquei na tenda da informação, onde tudo que chegava começava ali. Então, tinha um painel do campo, de quantas pessoas, das barracas, divididos por grupos, paquistaneses, pessoal da Costa do Marfim, africana, né, os sírios, tudo bem divididinho, organizado. E uma hora chegou um senhor lá, de terno, vestindo um terno, bem arrumado, e ele chegou lá e ele estava brigando com todo mundo porque ele queria uma tenda nova, uma barraca nova. Eu quero uma barraca porque quando chove a minha está molhando, né? E ele brigando, mas com raiva. E aí eu cheguei bem na hora da confusão e eu perguntei, o que está acontecendo? E a menina falou, fala para ele aí, Zolina, que não tem mais, porque a gente não tem barraca, está superlotado, que não tem como dar e tal. Fala para ele, já falei para ele 500 vezes, esse homem vem aqui gritar com a gente. Aí eu falei para ele, eu fui muito respeitosa com ele, eu falei, tem um termo no árabe que a gente usa que fala, quando você tem uma pessoa que é superior a você, que é no nível mais elevado, você fala Hadretak. E eu falei para ele, Hadretak, não tem barraca, a gente não tem. E eu chamei ele para dentro, falei, olha, isso aqui, e estava chegando uma família de iraquianos,
eles estão chegando com criança, nós não temos onde colocar, não tem como. E ele falou, você está aqui, você tem que me ajudar. Eu falei, eu tenho. Olha, porque vocês têm que fazer aquilo que eu quero. E aí eu fiz uma segunda coisa, eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui significa, você está acima da minha cabeça. Aí ele falou, ainda bem que você sabe o seu lugar mesmo. Eu falei, eu sei o meu lugar. E ele foi embora. E aí o pessoal me falou assim, ele é um líder Yazidi. E o Yazidi foi o povo que foi massacrado pelo Estado Islâmico. Eu falei, ele é um líder Yazidi, ele é o único Yazidi aqui no campo. Não tem mais ninguém Yazidi, e ele é um líder Yazidi. No outro dia, ele veio de novo brigar por causa da barraca. E eu estou lá de novo para recebê-lo, e conversei e já perguntei, gostaria de tomar um chá? Pode ser. Servi, como uma boa árabe mulher, né? Servi e tal, aquela coisa. E a gente foi conversando, muito respeitoso. No terceiro dia ele veio de novo. E eu falei para ele, aí quando ele chegou comigo, já brincando comigo, eu falei, amo, tio, e a amo. Entra, amo, senta aqui, vamos conversar. E nós conversávamos, e eu perguntei, como que eu posso orar pelo Senhor? Ele falou, meu filho está na Alemanha, e eu quero chegar lá antes do Ramadã. Eu falei, eu vou orar por isso. E eu comecei a compartilhar para ele sobre Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Não ouvi. Eu sei que isso é coisa dos cristãos, eu sei que isso é uma coisa que acontece por aí, mas não ouvi. Eu falei, vocês são cristãos, né? São. Aí ele me deu um desprezo assim. Mas quando a gente estava perto de ir embora, um dia ele levantou e ele fez uma coisa. Ele falou assim, olha, esses cristãos aqui, que essa raça, que não é de nada, mas eu vou falar uma coisa, eles são melhores do que aqueles muçulmanos que estão matando a gente lá. Porque aqueles muçulmanos que estão lá, estão aqui, ó. E mostrar o solo do sapato para alguém é a coisa mais ofensiva que tem. E ele, estão aqui. Porque esses cristãos, e eu fiquei conversando com ele, a gente foi falando, eu vou orar pelo Senhor, posso orar agora? Pode orar. E a gente foi, e eu fiquei imaginando, falando, Deus, um Yazidi, aqui, testemunhando para um Yazidi, o que está acontecendo, Senhor? E essa diáspora intencional de Deus trazer as pessoas para nós, para que essa palavra aqui, que está escrito, que eles deve ser pregada a todas as nações da terra, ela aconteça. Agora, esse tempo novo em que nós estamos como igreja, mais do que nunca, hoje eu estou com uma equipe internacional de brasileiros e alguns árabes. E é impressionante, porque com a nossa fala em várias línguas, como que nós começamos a abrir grupos com os árabes, com os bolivianos, venezuelanos, brasileiros, e como que a gente tem essa habilidade, porque agora eles estão aqui, e não tem como a gente fazer de conta que eles não existem. Eles existem. E essa dinâmica de missões, talvez nós ainda vamos enviar pessoas para os outros lados, mas tudo indica que nessa diáspora intencional de Deus, nós temos que movimentar aqui aonde eles estão pessoas de outras nações, e nós temos que recebê-los e discipulá-los e pregar arrependimento dos pecados. Sermos testemunhas nesse momento de sermos desse movimento que Deus está fazendo. Um amigo meu, ele falando que ele é nova-iorquino, e ele falando que na vizinhança, na periferia de Nova York, a grande maioria, ele falou, são povos não alcançados que eu nunca ouvi falar. E eles estão todos aqui, e mais do que nunca, línguas, dialetos que eu nunca ouvi. E agora é o tempo de nós testemunharmos e vermos Deus fazer grandes coisas. Então, Jesus, quando ele fala assim, é para pregar arrependimento de pecados para todas as nações. Agora, nesses momentos de desafio, para nós como igreja, e para essa nossa nova caminhada, porque Deus nos está dando uma nova chance, é para nós começarmos a avaliar uma nova mente, uma nova forma de fazer coisas, nesse novo tempo de Deus, que nós vamos recomeçar, nessa nova dinâmica, nessa época de medo, onde o medo impera, onde o amor de muitos vai esfriar,
E Deus nos chama para conviver, para estarmos juntos, para não abandonar a comunhão e para não abandonarmos Jesus. Que nesse tempo, que nós sejamos inspirados pelo Senhor e desafiados a ir e alcançar. Porque nós não podemos, nessa diáspora, nós não fomos a eles, e agora eles estão aqui, nós não podemos fechar as portas. É simples. Nós não fomos a eles, eles vieram a nós, nós temos que abrir as portas. Não podemos fechar as portas. Não podemos que nesse tempo o medo tome conta de nós. O Loren, o fundador da Jocum, ele fala que Satanás sempre precisou de uma coroa. E a coroa dele é o medo. E por esse tempo se chama coronavírus. Porque o pânico e o medo nos intimida. Ok, quando o medo nos faz ser cuidadosos e perguntar para Deus novamente, é uma coisa. Mas quando o medo me congela e fala não, não, e eu fecho todas as portas e todas as possibilidades e me tranco em mim mesmo, aí eu vou te dizer que isso é uma obra satânica. E é. Porque a Bíblia diz que o reino de Satanás é feito de ameaça e medo. Agora, nós estamos vivendo um tempo novo. Nós estamos começando algo novo. Ok, o que você está falando, Zulina? Que é para a gente sair e abraçar todo mundo? Não estou falando isso. Estou falando que é para a gente orar ao Senhor e perguntar, Deus, como que é a nossa posição agora, nessa mudança? Porque eu não penso que Deus quer que feche a igreja. Não é de Deus isso. A gente tem que ter isso firmado. São as estações, mas aí a gente tem que funcionar. Nós tivemos uns eventos em São Paulo e no Brasil, e um dia eu estava orando com a minha equipe, orando e falando, Deus, como que nós devemos agir? E veio a palavra lá do samaritano, e eu vi a imagem clara na minha mente, do homem machucado no chão e o levita passando a distância. E eu fui para Deus e falei, Deus, Senhor, me livra de passar distante. Me livra de passar distante porque eu tenho minhas atividades religiosas. Me livra, Senhor, me perdoa. Me perdoa se eu vejo o machucado e se eu passo distante. E eu fui para Deus com arrependimento e pedindo misericórdia. Muda minha mente, Deus, muda o meu coração, as minhas atitudes, que eu possa responder. Porque, na verdade, o caso é o seguinte, olha só, o que a gente vai fazer, né, com o coronavírus? Nada, né? A gente tem que orar pelas pessoas e crer que elas vão ser curadas. Vamos para uma dinâmica. Já que a vacina não funciona ainda, e como a gente estava perguntando hoje, vai tomar a vacina chinesa? Para quem tem teoria da conspiração xenofóbica como eu não vou tomar a vacina chinesa, né? A chinesa não, eu posso até tomar outra. Mas, assim, nessa dinâmica, a oração, a gente vai ter que exercer fé em muitas coisas. E eu vou falar uma coisa para vocês, dos tempos novos que nós vivemos. Quando nós fomos para o Sudão, nós fomos para Juba, Sudão do Norte, e aí nós pensamos como que nós vamos desenvolver nossas atividades no Sudão. E Deus começou a dar palavra para nós sobre manifestações da glória de Deus. E nós ficamos, ok, Deus vai fazer coisas. E até que nós fomos por primeira vez para o evangelismo na rua, e nós oramos por algumas pessoas e elas foram curadas. Desde surdez, cego, dor de cabeça, as pessoas começaram a ser curadas. No segundo dia em diante, quando nós abrimos a porta da nossa casa, as pessoas já estavam esperando do lado de fora para receber a oração, para receber Jesus. E aquilo eu fiquei impressionada com a compaixão de Deus por aquelas pessoas, a fidelidade dele para conosco,
de simplesmente, mesmo com as nossas dúvidas, de nós colocarmos a mão e pessoas serem curadas e nós orarmos, pessoas serem curadas. E eu lembro de uma das meninas, a Janete, a gente foi uma noite para um culto, e a Janete tinha recebido uma palavra sobre alguém ser curado, e tinha um rapaz numa cadeira de roda, sentado no fundo da igreja, e quando eu falo sentado no fundo da igreja, você tem que pensar que é uma igreja sudanesa, né? Então, a igreja sudanesa não tem os bancos, não tem bancos, né? Não tem parede, mas a porta é lá. Então, todo mundo entra pela porta, né? Quando o pessoal vem cantando, dançando, eles entram pela porta. Mas não tem parede, às vezes, né? Às vezes a igreja é só na rua, assim. O pessoal dança, canta e tal. E aí, ele estava sentado no fundo, e a Janete foi lá, e a Janete é uma menina muito tímida, e ela falou assim, eu vou orar para o senhor ser curado. E ela orou e falou, em nome de Jesus, levanta. E ele não levantou. E ela falou, tenta levantar. E ele não levantou. Aí ela orou de novo. Em nome de Jesus, levanta. E ele não levantou. E ela ficou assim, aí deu um passo para trás e falou assim, mas Deus, o Senhor falou para mim que ele ia ser curado. E aí ela foi, orou de novo. Em nome de Jesus, levanta. E ele levantou. E quando ele levantou, ele começou a correr na igreja da frente. E foi, e volta, foi. E foi. Naquela euforia. Aquilo foi um testemunho na região. E todo mundo vinha para nós, para receber oração. Então, nesses desafios que nós enfrentamos, às vezes é mais fácil a gente tirar o dinheiro do bolso, a gente é mais corajoso para tirar o dinheiro do bolso e ajudar a pessoa do que para estender a mão e orar. Isso é um problema. Isso é um problema, porque, na verdade, a nossa dinâmica deveria ser, primeiro, de orar por pessoas, para que elas sejam curadas. E depois, se for o caso, a gente ajuda. Mas a nossa dinâmica sempre é como que eu posso ajudar com aquilo que eu tenho. Mas nós temos Jesus e Ele funciona, certo? Jesus funciona. Ele não disse que ia ser fácil, mas tudo funciona. Com Ele, tudo funciona. A gente só precisa fazer. Nesse tempo de desafio, nesse tempo de nações, nesse tempo de que o Evangelho de Deus, o Cristo, dado a nós, e na dinâmica de Deus, que Ele é um Deus, a trindade em si, né? Deus Pai envia, Deus o Filho é o enviado e vem a nós, e Deus o Espírito Santo continua fazendo a obra no nosso meio. Numa dinâmica missionária, que a trindade funciona, nós não podemos, de maneira nenhuma, ser diferentes disso. Porque nós queremos ver o final dos tempos. Nós queremos ver Jesus voltar. Olha, gente, irmãos, em nome de Jesus, se você não sonha com o céu, tem algum problema. Se você acha que a sua vida aqui é muito boa e você se planeja para cá a vida inteira, tem algum problema, gente. Tem que ir para Jesus. Porque essa aqui não é a nossa casa. Essa aqui não é o nosso lugar eterno. Céu é uma realidade. Se você não crê, pede oração, imposição de mãos, as pessoas vão orar por você. Se você não crê em céu, se você não crê em inferno, pede oração. Olha, eu não creio. E os presbíteros vão impor a mão sobre você e vão orar, porque é uma realidade. Jesus vai voltar, Ele está às portas. E nós, como servos do Senhor, esse mundo é um mundo sofrido. E nós queremos ver Jesus, mas o que depende é dessa nossa ação, do que cumprir o que está escrito, arrependimento de pecados a todas as nações. Vamos construir algo novo no Senhor. Vamos ser liberais com pessoas. A gente tenta segurar, às vezes, pessoas, mas isso não funciona. Vamos viver o princípio do reino. Vamos mudar a nossa didática. Se nós fizemos assim por muitos anos, vamos tentar fazer algo diferente. Puxa, o novo sempre é difícil. É difícil. Eu entendo isso, é difícil. Mas vamos tentar algo novo, porque Jesus está à porta, Ele está às portas e Ele conta conosco. Sabe de uma coisa, eu fico muito feliz de ver esse número aqui. Muito feliz. Porque Jesus precisou de 12, de 11, né? Um não funcionou. 11. Ele precisou só de 11. E esses 11 multiplicaram. Nós não precisamos de muito mais, mas nós precisamos
de ter uma mente renovada no Senhor. Nós precisamos estar dispostos a falar, pedir ao Senhor, Deus, nesse tempo, sabe, avalia, me ajuda a me avaliar como cristão, me ajuda a me avaliar, me ajuda a tomar decisões, me ajuda a repensar coisas, Senhor. Precisamos, não podemos mais nos manter por discursos vazios. Eles não funcionam, não dão frutos. Nós queremos ver manifestação da glória de Deus. Queremos ver manifestação da glória de Deus. Queremos ver o reino de Deus nessa cidade, pessoas adorando a Deus, vindo para o Senhor. Nós temos que investir em discipulado. Porque hoje no Brasil nós somos 60% de evangélicos, mas não funciona. Nós precisamos de investir no discipulado. Agora eu vou te falar, eu amo falar de discipulado, agora eu vou te falar uma coisa sobre discipulado. Foi isso que Jesus ensinou para a gente. Ele falou que era pregar, ensinar, batizar, guardar todas as coisas, fazer discípulos. É a dinâmica do reino. Nós temos que investir. Agora eu vou falar uma coisa, principalmente para os líderes. A gente investe em muita gente que não funciona. E eles sugam a nossa energia e nunca vão funcionar. A gente tem que olhar para a Bíblia e ver o modelo de Jesus. Porque Jesus, ele tem 12 discípulos. Não funcionou, que é Judas. Desde o início, Jesus sabe que Judas é o filho da perdição. Jesus nunca tratou Judas mal. Nunca. Tanto que, quando é no momento da ceia, da última ceia, Jesus fala, o traidor está comigo, à mesa. E Pedro pergunta, sou eu? Olha que lindo. Porque Jesus nunca virou um olho para Judas, ou falou uma palavra ríspida para ele, nunca. Mas Jesus também nunca investiu nele. Nunca chamou ele para ir ver os milagres. Se fôssemos nós, tivéssemos Judas, a gente ia achar que a gente vai converter Judas, e que Judas vai dar certo, e que ele vai mudar, e a gente gosta de perder tempo com quem não funciona. A gente tem que mudar. Mas Jesus pega Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João em todo lugar, Pedro, Tiago e João em tudo quanto é lugar, Pedro, Tiago e João. E aí, quando Jesus vai ao assunto aos céus, Pedro é o grande evangelista, Tiago é o pastor da igreja de Jerusalém e João recebe as revelações. Jesus potencializou esses três e eles levaram o evangelho à frente. A gente investe em muita gente que não funciona e que não vai funcionar. Eles vão continuar sendo, não estou dizendo para eles irem embora, não, eles vão continuar sendo nossos amigos, a gente vai rir, vai contar uma piada, vai comer um peixe, vai comer um caranguejo, mas a gente não pode mais investir em pessoas que não funcionam. A gente tem que mudar nossas dinâmicas em algumas coisas. Sério, gente. Porque a gente cansa. E quem é líder sabe que cansa. Quando você investe em pessoas, e são as pessoas que trazem o mesmo problema, e em vez da gente se reunir para orar, para sonhar, o que Deus quer? A gente senta para resolver o problema daquele que falou daquele que falou daquele, é o mesmo que fala, é o mesmo que é a raiz de todos os problemas, e a gente fica lá, e em vez da gente orar e sonhar, e aí, como é que é? A gente fica o tempo inteiro com a nossa cabeça fulminando em cima de pessoas que não funcionam. O evangelho que Jesus traz, o evangelho de Deus para nós, é um modelo que funciona. A gente tem que voltar para a Escritura e seguir o modelo de Jesus. A gente inventou um monte de modelos que não funcionam. E a gente deixou o modelo do nosso livro de regra de fé e prática, que é o que a gente fala na nossa profissão de fé. Nós deixamos o modelo do nosso livro de regra de fé e prática e fomos atrás de outros modelos para tentar fazer para que funcione. E eles não funcionam, porque o modelo que funciona é o modelo de Jesus. E ele é simples. E ele é simples. Simples. A verdade é que o Espírito Santo de Deus, hoje nesse tempo, ele tem trabalhado muito em parceria conosco. E quando a gente pensa em lugares não alcançados, a gente sempre ouve história de lugares alcançados. E a gente fica surpreso. Nossa, já tem gente lá, como é que sabia de Jesus? Como é que ouviram falar de Jesus? E nós sabemos de uma onda de anônimos
que andam ao redor do mundo. Eu conheci um pessoal na Índia, um Dimitri, e eu vi ele lá com machucado na perna, e eu falei, Dimitri, o que você faz aqui? A gente veio de uma viagem, Zolina, eu estou me recuperando, estou com a perna machucada, e eu perguntei assim, mas o que você faz, Dimitri? Eu sou evangelista. E onde é que você estava? Aí ele falou para mim assim, senta aí. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte, há 2 anos atrás o Loren veio aqui numa conferência da Jocum, e ele começou a falar para a gente, para nós irmos, nós temos que ir para lugares não alcançados, e temos que ir para lugares não alcançados. E aí, eu e mais 2 amigos, nós conversamos e perguntamos, como que nós podemos ir para lugares não alcançados? Somos indianos, muito difícil, indiano é um dos piores passaportes. Somos indianos, não temos dinheiro, não conseguimos vistos para ir para os lugares. Como é que nós vamos? Eles olharam para o outro e falaram, vamos andando. E eles saíram andando da Índia, e foram assim, se você vê o mapa da Índia no norte, eles foram andando, entraram em Mianmar, entraram em Burma, e foram entrando nos países, andando pela mata, e eu perguntei para ele, o que você viu? Ele falou assim, olha, tem lugares, em Mianmar, é tão pobre, que a gente chegava no povoado, todo mundo nu, pessoal muito magro, sem roupa, difícil. E o que a gente falava de Jesus, pregava de Jesus. Vocês falavam a língua? Não, mas sempre tinha um que conseguia entender a gente e traduzia. E nós saímos pregando, e saímos, e entramos até Burma, e fomos até onde nós podíamos, e depois nós voltamos andando, machuquei a perna, e estou em processo de recuperação. E eu falei, uau, isso é maravilhoso, que lindo! Os milagres, o Espírito Santo tem feito coisas ao redor do mundo, que nos fascina da forma como ele tem agido para que o nome dele seja pregado, aonde não foi pregado ainda, e para que Jesus venha. Porque a ordenança de Jesus, e o resumo está escrito, que é para pregar o arrependimento de pecados a todas as nações da terra. E vocês são testemunhas disso. E o que Jesus fala para os discípulos vocês entenderam, não entenderam? Então vão e sejam testemunhas. É isso aí. E agora é para nós, porque a grande comissão é isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vai, pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos estão ordenado, fazei discípulos de todas as nações. A gente vai ver um vídeo agora, o pessoal de casa, eu sinto muito pelo vídeo de ontem, vocês perderam, o vídeo era muito legal, hoje também o vídeo é legal, eu acho que vai cair ali. Nós vamos ver um vídeo, um testemunho do Ronaldo Lidório, e o Ronaldo Lidório conta sobre o seu João, e ele vai falar sobre quem é o seu João, como que ele encontrou o seu João, aqui da nossa Amazônia, e para a gente ter uma noção daquilo que Deus está fazendo e tem feito nas nações e aqui, onde nós estamos. Pode soltar o vídeo. Eu gostaria de encerrar contando aos irmãos como eu encontrei o seu João. Em 2001, eu e minha esposa Rossana estávamos concluindo nosso trabalho entre os Concombas, lá na África, com foco em plantio de igreja e tradução da Bíblia, e nós viemos para a Amazônia brasileira. A PMT, em parceria com a Missão Amém, ela disse, Ronaldo, você e Rossana vão pesquisar uma região com necessidade de pregação do Evangelho, que a gente fala sobre essas 121 etnias sem o Evangelho, parece que é fácil encontrar esse pessoal, mas não é fácil. Nós sabemos os nomes, sabemos a localização, mas você chegar e entrar em uma aldeia e ser bem recebido é uma outra história.
E a PMT mencionou: vocês vão encontrar uma região com grave necessidade do Evangelho e vão formar uma equipe missionária, e nós vamos caminhando assim. Então o primeiro desafio era encontrar etnias indígenas não evangelizadas. Conversando com o missiólogo Paulo Motrel, ele disse: Ronaldo, há mais de 100 etnias não evangelizadas, onde sabemos nenhum missionário jamais passou, mas há 3 que ficam aqui no estado do Amazonas, bem juntinhas uma da outra. São as etnias Cambeba, Miran e Cocama, de vertentes étnicas que jamais foram contactadas antes, assim, pelo menos por uma missão, organização missionária e assim por diante. E nós fomos então para Manaus. Eu tomei um voo em Manaus, fui até Tefé, uma outra cidade, ali no Amazonas. Em Tefé, aluguei uma voadeira, que é essa canoa motorizada, com motor de popa, motor 40, bem veloz. Contratei um piloto para a voadeira e eu disse: eu quero subir o Rio Solimões e o Japurá. Eu tinha as coordenadas até aquelas 3 etnias, da região pelo menos, e aquele piloto então me levou. Fomos juntos ali 2 dias e meio subindo o Rio Solimões e o Rio Japurá. Passamos a região chamada Maraã, chegamos lá acima de Maraã, e havia uma região de ribeirinhos. Eu fui me informar sobre as tribos Cambeba, Miran e Cocama. Eles falaram: nós já ouvimos falar dessas tribos indígenas, mas ficam bem dentro da mata e é impossível entrar de voadeira, de canoa, vocês terão que entrar a pé e precisam contratar um guia, porque é difícil chegar até lá, não há nenhuma picada, nenhuma trilha, precisarão de um bom guia. E eu procurei um guia na região, encontrei um guia indígena. Ele era um caçador. Os caçadores são os melhores guias, ficam dias, às vezes semanas na mata e sabem tudo por ali. E era um senhor assim, bem baixinho, mas na mata ele, um gigante, sabia de tudo, conhecia tudo. Era um caçador indígena. Ele disse: eu conheço as tribos, eu nunca entrei nas aldeias, mas sei onde ficam, eu posso te levar até lá. Eu disse: quanto tempo para ir e voltar? Ele falou: olha, de viagem assim, são 4 dias para ir e 3 dias para voltar, então 7 dias no total. Eu achei estranho, 4 e 7, eu perguntei: mas por que 4 para ir e 3 para voltar? Ele disse: porque na ida a gente vai tentando achar o caminho, né? Aí a gente acha depois do caminho, então na volta a gente já sabe o caminho e volta mais fácil. Não senti muita segurança, mas era o da região. Então vamos. Primeira vez que eu entrei na floresta amazônica. Se você entra na mata amazônica pela primeira vez, você fica impressionado, não é? Aquela mata verde, árvores altas, cipó, mato por toda parte, raízes coloridas, não é? Pássaros cantando, etc. Impressionado. A cada passo eu fazia uma pergunta: qual é o nome dessa árvore? Qual é o nome daquela planta? Ele respondia. Depois de meia hora ele parou e disse: olha, eu não falei porque não achei que era necessário, mas você pergunta muito, então tenho que te falar. Na minha tribo nós temos um tabu. O tabu é o seguinte: na mata a gente não conversa, então totalmente calado. 7 dias sem conversar com ninguém. Mas na primeira noite foi interessante. Vocês sabem, quem já andou na mata amazônica, que 4h30 da tarde, quando é mata fechada mesmo, 4h30 está quase já totalmente escuro, não é? Então 4h30 você para e você vai escolher uma das milhares de árvores para amarrar sua rede, né? Você pode escolher, ata ali a sua rede. Se tiver um igarapé, um riachinho por perto, toma um banho ali mal tomado, come alguma coisa, porque o que você quer fazer de fato é descansar. Caminhar 10, 12 horas por dia na mata é exaustivo, Se carrega uma mochila, o terreno é muito acidentado, você sobe, desce, aquela mata é totalmente molhada, você caminha ali com os pés na água o tempo todo mesmo. Então chega no final da tarde, você está quebrado, você quer descansar. E ali nós tomamos um banho mal tomado, comemos alguma coisa, deitamos, cada um em sua rede. Eu pensei: vou dormir para amanhã cedo conseguir enfrentar o segundo dia. Que ele estava preparado, não é? Eu nem tanto. Eu vinha lá das savanas africanas, tudo sem esses obstáculos, e aquela era uma experiência nova para mim. Mas o índio, aquele meu guia, não me deixou dormir a noite inteira. Ele levantava da rede, descia da rede, ele mexia com a própria rede, com a minha rede, ele ligava e desligava a sua lanterna, etc. E eu tentando respeitar o tabu que ele tinha de não conversar. Mas lá pelas 5 horas da manhã eu quebrei então o tabu e disse: olha, não tem jeito, tenho que te falar, nós vamos daqui a pouco voltar a caminhar, e desse jeito não dá. Se a gente não dormir, não descansar, a gente não consegue caminhar no dia a dia. São 7 dias. Por que você se mexe tanto, fica tão inquieto à noite?
E ele disse: olha, eu não quis falar com você antes, mas eu morro de medo de onça, e aqui é cheio de onça. Eu não havia pensado em onça até então. Aí na minha rede eu pensei o seguinte: bem, se ele que é índio, caçador, morre de medo de onça, eu acho que é bom eu também. A partir daquele dia eu comecei o morro de medo de onça até hoje, né? E aí segundo dia, terceiro dia, quarto dia, eu me lembro, eram umas 3 horas da tarde. E aí o GPS mostra que há uns 500 metros adiante está a primeira aldeia da tribo, de uma daquelas 3 tribos, não sabia qual naquela altura. O coração bate forte, porque de fato era uma região remota, 2 dias e meio de voadeira, 4 dias de caminhada na mata, é um local, você pensa como serei recebido e assim por diante. E nós entramos, e eu falei, se eles falam o Inhengatu, que é a língua geral daquela região, aquele meu guia falava em Inhengatu, e eu disse, se eles falam em Inhengatu, você então vai ser o meu intérprete. E planejamos alguma coisa e entramos na primeira aldeia. E havia uns 30 indígenas no meio da aldeia, todos estavam trabalhando, não havia nenhuma mulher, apenas 30 homens ali trabalhando, limpando, arrancando os matinhos, preparando um local ali, no meio da aldeia para alguma coisa. Eles olharam para nós, um conversou com o outro, mas nem pararam de trabalhar. Nós ficamos por ali, na periferia da aldeia, deixamos mochila, chapéu, aquela coisa toda, e aí fiquei de pé, usando o meu guia como intérprete. Eu disse, olha, meu nome é Ronaldo, eu vim visitá-los. E aí um deles disse, olha, pode ficar aí à vontade, pode ficar sentado, se precisar de alguma coisa você fala. E continuaram trabalhando. E ficamos ali mais uma meia hora, conversamos outra coisa, eles respondiam educadamente, mas também sem deixar de trabalhar. Aí fomos aproximando, até que, chegando quase perto do círculo de indígenas, que eram da tribo Cambeba, soube depois, eu perguntei, o que vocês estão fazendo? Apenas para puxar a conversa. E um deles falou, nós estamos preparando aqui o lugar para o culto que nós teremos hoje à noite. Aí eu fiquei assim surpreso, e eu disse, culto? Vocês são crentes? Aí eles pararam de trabalhar, ficaram também surpresos, olharam para mim e disseram, mas é claro que nós somos crentes. E você não é crente? Eu disse, não, eu também sou crente. E eu me lembro que 2 indígenas embaixo de uma árvore um pouquinho mais distante gritaram assim, aleluia! E eu disse, eu pensei comigo, esse pessoal é crente e é pentecostal. Eu disse, qual foi a missão que lhes pregou o evangelho? Eles falaram, não conhecemos missão. Qual foi o missionário que passou por aqui? Nunca ouvimos falar em nenhum missionário. Eu disse, mas quem lhes trouxe o evangelho? Foi um pescador, ribeirinho. O nome dele é Seu João. Seu João mora logo ali embaixo, em um flutuante. Quem já esteve no norte sabe o que é um flutuante. É uma casinha construída sobre troncos de madeira que flutuam, né? Tem um igarapé, um rio, coisa assim. Era um pequeno rio. Eu segui pela trilha, cheguei até esse pequeno rio. Havia ali um quartinho, que era a casa do Seu João, esse flutuante. Esse quartinho, meus irmãos, tinha no máximo 4 por 4 metros. No quartinho. A janela estava entreaberta. Eu olhei pela janela, lá dentro havia 4 redes penduradas, bem velhas, uma cadeira quebrada e uma panela grande, só isso, naquele quartinho. Sentado num canto, no chão, até mesmo porque a cadeira estava quebrada, estava lá um homem de meia idade, lendo a Bíblia, aparentemente com muita dificuldade, passando o seu dedo a cada frase que ele balbuciava, e era o Seu João. Eu dei a volta, bati a porta daquele casebre, um homem, também assim, estatura mediana, roupas rasgadas, abriu a porta, tomou um susto, eu disse, Seu João, não se assuste, meu nome é Ronaldo, eu vim de longe, eu vim lhe visitar, eu sou um missionário. Quando eu falei, sou um missionário, ele abriu um sorriso, ele disse, só um minuto, por favor, correu e abriu a outra janela e gritou, Maria, era a esposa, João e Maria, Maria, vem depressa Maria para casa e traga os meninos, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. E aquele negócio, meus irmãos, mexeu comigo, porque enquanto a Maria pegava os meninos, Seu João arrumava o casebre, eu fiquei ali na porta esperando uns talvez 10 minutos, e eu pensei o seguinte, quem é um missionário de verdade? Eu estava ali, meus irmãos, eu tinha sustento missionário para aquele trabalho, cobertura de oração, igreja enviadora, PMT, missão amém, etc. Tinha um guia, estava com as portas Timberland, próprias para andar na mata, GPS, bússola, etc. Voadeira me esperando, passagem aérea para voltar para casa. Eu tinha tudo isso, mas estava perante um homem que
Não tinha nada que eu tinha. Mas um homem cheio de paixão e desejo de obedecer ao Senhor Jesus. Falei, seu João, o missionário de verdade é o Senhor. Mas me diga, quem é o Senhor? Ele disse, meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. Eu pensei, só podia ser. E eu participei de um negócio que não sei se você já ouviu falar, chama-se Conferência Missionária. Eu respondi, já ouvi falar. E nessa conferência missionária, o pastor da minha igreja diz, nós precisamos pregar o evangelho para quem nunca ouviu de Jesus. E foi na cidade de Tefé que eu morava. Eu fui em Tefé, o pessoal ou era crente, ou já tinha ouvido de Jesus. Eu peguei minha canoa, fui nos derredores, o pessoal já tinha ouvido de Jesus. Eu entrei nesse riachozinho, nesse rio, desemboquei nesse lugar distante, encontrei aqui 3 tribos indígenas, eles não tinham ouvido de Jesus, e eu pensei, este é o lugar do crente, pregar o evangelho. E eu disse, o senhor vive de quê? Ele disse, eu sou pescador. Eu olhei para aquele riozinho e perguntei, e aqui, seu João, tem peixe? Ele disse, meu missionário, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 2 na etnia Cambeba, 2 nos Miranha, 2 nos Cocã. Ele jamais foi a uma escola. Eu aprendi a ler, lendo a Bíblia, é o único livro que eu já li até hoje. Jamais frequentei, fui treinado, tive a oportunidade de passar por qualquer escola de treinamento missionário. Mas Deus derramou graça. Chegando aqui, aprendi a língua em Igatu. O pouco que eu sabia de Jesus, eu falei. O povo se converteu. Hoje à noite, as 6 igrejas vão estar reunidas em um culto aqui hoje à noite. Você vai ver o negócio pegando fogo. Você vai ver. E tinha 3 poderes. Pegou fogo mesmo. Mas aí, quem é pai vai entender o que eu vou falar agora. Chegaram Maria e os 4 meninos, entre 7 a 14 anos de idade. O negócio é o seguinte, irmãos. Se você for missionário e for assim meio aventureiro, você vai para qualquer lugar de coração cheio. Se a sua esposa abraçar a causa, vai com você, está tudo abençoadíssimo e tranquilo. Agora, levar os meninos é uma coisa diferente. Para quem é pai, levar os meninos para a situação de risco é um negócio difícil. E ali estavam João e Maria e 4 meninos entre 7 a 14 anos de idade. Eu falei, seu João, isso é loucura, seus filhos estão aqui há anos, aqui não tem clínica, hospital, estrada, escola, nada. Qual vai ser o futuro desses meninos? Aí seu João me puxou assim no cantinho e sussurrou no meu ouvido, eu estou deixando para eles uma herança. Aí eu olhei para aquele casebre caindo aos pedaços, uma canoa que ele tinha quase afundando. Eu pensei, só se ele esconder o ouro na mata, porque a herança aqui eu não estou vendo. Falei, que herança é essa, seu João? Ele me puxou mais um pouquinho para os meninos não ouvirem. Eu abaixei, ele sussurrou no meu ouvido e disse assim, eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Essa é a herança que eu deixo para os meus filhos. Eu era recém-convertido, jamais fui a uma escola, jamais li nenhum livro, jamais tive a oportunidade de participar e frequentar essas escolas aí que treinam missionários, das quais eu ouço falar, mas cheguei em um lugar, aprendi uma língua, preguei o que eu sabia. Eles se renderam aos pés do Senhor Jesus. 6 igrejas estão vivas nesse lugar hoje. Eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu voltei aqueles 3 dias de caminhada, meus irmãos, com a plena certeza do porquê Deus havia me dado aquela experiência como primeira experiência minha na Amazônia. Depois de 9 anos de trabalho lá na África, eu precisava, meus irmãos, relembrar no Senhor que não é mesmo por força, não é por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos vocaciona, Deus está à procura de corações quebrantados e prontos para obedecer. Senhor, a minha oração é para que nós possamos ser inspirados, sacudidos, Deus, pela urgência e pelo mandamento de espalhar as boas novas, o Evangelho dado a nós, a todos ao nosso redor e em terras longínquas. A minha oração é que o Senhor nos tire de nós mesmos, dos nossos problemas e nas coisas que nós
gastamos tanto tempo, e que o Senhor nos ajude a sonhar com povos vindo, com pessoas conhecendo a Jesus, sonhar com nações, com grupos de pessoas, com pessoas curadas, com pessoas tendo vida, com vidas restauradas. Deus, que nós possamos sair de nós mesmos e sonhar fora de nós, ao nosso redor. E eu oro, Deus, para que nesses dias que a gente andando na rua, que nós possamos ser resposta a clamor de tantos que passam por nós e nós não percebemos. Que nós possamos ser respostas de oração, de palavra, de direção, de consolo, de cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor nos inspire, nos deseje um novo, nos deseje algo novo, para viver algo novo com o Senhor, que nós realmente possamos ser testemunhas e para a nova geração daquilo que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Então abençoa a nossa mente, abençoa as nossas caixas, olha para os nossos limites e quebra essas nossas caixas, Deus, na forma como nós te colocamos e na forma como nós medimos e dizemos aquilo que você pode e não pode fazer. Quebra isso em nós, dá-nos uma mente nova, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos amor, derrama o teu amor sobre nós, Senhor, que nós possamos verdadeiramente sermos o Senhor, temos um coração de compaixão. Deus, dá-nos compaixão, Senhor, em nome de Jesus. Tira a nossa frieza, Senhor, tira a nossa insensibilidade, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, acende o fogo novamente, acende o fogo da paixão pelo Senhor e paixão pelos outros, de ver pessoas se rendendo ao Senhor, tendo vidas transformadas. Quebra a nossa estrutura, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos ajuda a voltar para a palavra, nos ajuda a seguir o Teu modelo. Deus, tem misericórdia de nós, somos Teus filhos, alinha a nossa mente com o nosso coração para o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a nos avaliar. Eu oro, Deus, para que essa noite seja uma noite de visitação do Senhor, que o Senhor incomode pessoas durante a noite, que o Senhor traga sonhos, que o Senhor faça pessoas acordar e dizer: vamos conversar, deixa eu te avaliar, deixa eu te passar meu prumo na tua vida, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. E aí que aí nós possamos estar prontos para correr essa corrida, essa última corrida, até o dia de vermos Jesus, até o dia de encontrá-lo, até o dia de abraçá-lo, até o dia de ouvir Ele dizer a cada um de nós: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Nos ajuda, Deus, acende o fogo em nós outra vez, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por mais uma palavra, por mais um desafio, por ter nos chacoalhado mais uma vez. Nós estamos caminhando para o encerramento, eu quero agradecer mais uma vez a Isolina pela disponibilidade. Eu quero agradecer a você por estar aqui, celebrando conosco, feliz por sua vida. E eu quero lembrar que amanhã nós estaremos de novo aqui. Só que amanhã será às 17 horas. Todos os 3 últimos dias, nos propusemos estar aqui às 19h30, mas amanhã às 17 horas. Então, se prepare, é domingo, né? Nós não teremos o culto da manhã,
Nós não teremos o culto da manhã, você vai ter o dia todo para estar em família, para orar, para descansar, para refletir, mas que nós possamos às 17 horas, nesta última celebração desta conferência, estarmos aqui, estarmos unidos, e que seja um tempo do derramar de Deus, né, sobre o propósito que Ele tem para a nossa jornada daqui para frente. Nós vamos fazer a oração final. Hoje nós tivemos uma informação, né, de que o reverendo Simões, o pai do reverendo Gerson, partiu para a glória. Reverendo Gerson e Cleânia viajaram para Fortaleza. E eu quero que nós oremos agora. Eles, se não chegaram, estão na estrada, porque eles já saíram um pouco mais tarde, né? São mais de 12, 15 horas, dependendo da viagem, né? Então nós precisamos pedir para os irmãos orar e orar pela família. Sabemos que o reverendo Gerson está em convalescência, em tratamento de saúde, que a mão do Senhor seja sobre ele. Vamos ficar em pé então, para essa última oração, os que puderem. Ó Deus, em nome de Jesus, nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós reafirmamos nesta hora, que o Senhor é o nosso Deus para sempre, que o Senhor é quem nos comprou, nos redimiu, nos deu um novo nome e nos fez família da fé. E Pai, é como família que nós chegamos agora e intercedemos pela família do seu servo Gerson. Pai, nós oramos pela sua mãe, oramos pelos seus irmãos e irmãs, oramos pela sua vida em especial e a de Cleânia que estão na estrada. Te louvamos pela vida do reverendo Simões, nós não o conhecemos, mas ouvimos muitos testemunhos de um homem fiel ao Senhor, que fez o que o Senhor o chamou para fazer, ministrando e plantando igrejas. Ó Deus, os filhos foram impactados e servem ao Senhor com uma paixão inigualável. Obrigado, Senhor. Agora derrama bálsamo sobre o coração desta família, porque nós sabemos que o teu servo subiu à eternidade, está na tua presença, descansa das suas dores e sofrimentos, mas a sua família que fica, sente a sua partida, e o que o Senhor mesmo, pelo Espírito Santo, os console, os ajude a viver esse tempo de luto, e que a jornada deles possa continuar para a glória e honra do teu santo nome. Nós oramos também para que o Senhor nos guarde no retorno para a nossa casa. Pedimos que o Senhor dê uma boa noite de descanso e sono para a Isolina, renovando as suas forças físicas, emocionais e espirituais. Bem a todos nós que aqui estamos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê uma boa noite de paz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele resplandeça a luz do seu rosto sobre nós. Que sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo, resplandeça a luz do seu rosto. Tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Vamos em paz e que Deus nos abençoe. Obrigado. Deus abençoe.